Eterno Deus, gratos estamos mais uma vez por estarmos na Tua presença, Senhor, suplicando, Senhor, que estejas com cada um de nós neste momento e que a Tua palavra venha ao encontro das nossas necessidades. Te suplicamos e rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Prezado amigo, prezado irmão, mais uma vez estamos aqui para caminhar na direção do nosso Salvador Jesus Cristo e com a certeza da salvação que temos através do seu sacrifício. Por isso que a palavra de Deus possa ser aberta neste instante e que fale aos nossos corações. Vamos usar o texto de Amós para iniciarmos este momento. Texto de Amós, capítulo 9, verso 9. E a palavra de Deus diz o seguinte: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Amós, capítulo 9, verso 9. Após um naufrágio, apenas houve um único sobrevivente. E esse sobrevivente foi parar a uma pequena ilha deserta e desabitada. Juntou lenha, acendeu uma fogueira e ali ficou à espera de ser resgatado. Mas o problema é que não veio ninguém para o salvar. Então ele construiu um pequeno abrigo e com os restos dos destroços que juntou para se proteger do sol, da chuva e dos animais selvagens, ele fabricou as suas próprias ferramentas de sobrevivência e aprendeu a caçar, a pescar e também, claro, a apanhar o seu alimento no mar. Um dia, quando voltava de procurar ou de reunir os alimentos para aquele dia, ele, ao voltar para a sua cabana, para a sua casa que tinha construído, ele deparou com um incêndio e viu que a sua cabana estava a arder. Ele ficou desesperado, ficou revoltado e gritou: "Oh Deus, porquê? Porquê é que permitiste? Estou nesta ilha, sozinho, miserável, quase que sinto que vou morrer aqui. Porquê é que permitiste que a minha casa tivesse ardido?" E quando ele fez esta observação contra Deus, ele chorou e adormeceu naquela noite. No dia seguinte, bem cedo, houve alguém que lhe tocou no corpo. E ele assustou-se porque não esperava que alguém estivesse naquela ilha. E era um marinheiro que lhe disse: "Bom dia, vamos para casa?" Ele disse: "Como assim vamos para casa?" "Sim, nós estávamos a passar por aqui e vimos um fumo e também como fosse um pequeno incêndio. Vimos uma luz aqui. Então descobrimos e pensámos que havia aqui alguém que precisava da nossa ajuda. Nós esperámos um bocadinho mais para que o sol começasse a nascer e então viemos à procura de saber se alguém estava em perigo e que queria a nossa ajuda. Portanto, vamos sair daqui e vamos para casa." Prezado irmão e prezada irmã, como nós acabamos de ler, que diz: porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Como também em Lucas, capítulo 22, verso 31 e o verso 32, diz o seguinte: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Na nossa caminhada como igreja triunfante,
Certamente que o povo remanescente enfrentará crise. E essas crises que virão servirão de sacudidura para cada um de nós. Talvez pudéssemos perguntar hoje o que é a sacudidura. A sacudidura é um vocábulo figurativo que designa uma experiência especial de seleção entre o povo de Deus. Isto irá acontecer de uma forma individual, mas também coletiva. Ellen White escreveu no terceiro volume de Testemunhos Seletos, página 312, Satanás desceu com grande poder para operar com todo o engano da injustiça, para os que perecem, e tudo o que se pode ser abalado o será, e as coisas que não podem ser abaladas permanecerão. A sacudidura será efetuada tanto por Satanás como tanto por Deus. Satanás sacudirá as pessoas com a finalidade de destruí-las, como sempre o fez. E Deus sacudirá, mas com o objetivo de provar a fé e purificar o seu povo. Aqueles que permanecerem leais a Deus terão o privilégio de participar do alto clamor e da conclusão da obra do Senhor. Podemos também perguntar o que é o alto clamor. Será um tempo especial em que a mensagem da queda da Babilónia e o chamado aos sinceros para que saiam dela será dada de uma maneira clara, direta e poderosa. Isto conduzirá à perseguição e à controvérsia. Porém, o Senhor dará poder aos seus filhos para que realizem uma obra poderosa. Apocalipse, capítulo 18, verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Este anjo representa um novo poder, que acompanhará a pregação das 3 mensagens angélicas, de maneira a que, com eficácia, todos sejam advertidos. Isto fará com que a pregação promovida pelo povo de Deus se converta num alto clamor e alcance todos os lugares da terra. A tarefa será concluída num tempo extraordinariamente breve. Nesse alto clamor, a mensagem será proclamada com fé e coragem. Deus ordenará aos seus servos que apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. E os servos de Deus não permanecerão silenciosos. Eles não terão medo de nada. Vão encarar os desafios do dever e deixar os resultados para com Deus. Testemunhos Seletos, volume 2, página 547 e a página 548. Estamos no tempo da sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e ação. Apocalipse, capítulo 22, verso 10 ao verso 12. Apocalipse 22, do verso 10 ao verso 12, ajuda-nos a compreender quão importante é a mesma atitude que devemos ter na nossa vida. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse, capítulo 22, verso 10 ao verso 12. O alto clamor será essencial, porque será sempre a última oportunidade de advertência e salvação para o mundo. Jesus é a porta.
Só podemos entrar no céu por meio dele. E se ele é a porta e a graça, então podemos dizer que enquanto ele interceder por nós diante de Deus, a porta da graça estará aberta. Mas a porta da graça vai fechar-se um dia. No Éden, a porta fechou. No dilúvio, a porta fechou. A porta fecha para aquele que desce à sepultura. A porta irá fechar para aquele que insiste e rejeita constantemente o amor de Deus. A irmã White, no livro Serviço Cristão, página 51, ela nos diz o seguinte: a crise aproxima-se de nós furtivamente. O sol brilha no céu fazendo o seu giro habitual. E os céus declaram ainda a glória de Deus. As pessoas ainda comem e bebem, plantam e constroem, casam-se e dão-se em casamento. Os comerciantes ainda compram e vendem. Os homens lutam uns contra os outros, lutando pelas posições mais altas. Os amantes dos prazeres enchem os lugares da diversão e prazer. Prevalece a mais alta excitação. E, no entanto, está para terminar rapidamente a hora da graça. E todos os casos estão para ser eternamente decididos. Satanás vê que o seu tempo é curto. Ele pôs em ação todos os seus instrumentos para que homens e mulheres sejam enganados, iludidos, ocupados, embevecidos até o dia do encerramento da graça, quando a porta da misericórdia se fechará para sempre. Serviço Cristão, página 51. Hoje, Cristo ainda intercede por nós. Mas chegará um momento em que essa intercessão irá terminar. E assim vai acontecer o fecho da porta da graça. É por isso, prezados irmãos, que existe essa dupla ação. Ou seja, é o fim do ministério de Cristo no céu e o fim do ministério do Espírito Santo na terra. Talvez hoje pudéssemos ainda ler um texto, ou possamos ler um texto de 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Somente Deus tem a chave da porta da graça. Mas todos nós podemos abrir a porta do nosso coração. Por isso, eu quero lembrar o prezado irmão, o prezado amigo, que Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo confirma a vitória sobre o pecado. Cristo quer ressuscitar a nossa fé, a minha fé, a sua fé, a nossa esperança e tudo o que está a morrer dentro de cada um de nós. Somente Ele pode reorganizar a vida do ser humano. Devemos receber agora a sua vitória pelo sangue do próprio Cristo na nossa vida. Aquele que é capaz de transformar e mudar o nosso ser. Entregue o seu coração a Cristo. Confie nele e Ele fará maravilhas na sua vida. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Pai querido, mais uma vez te queremos agradecer pela tua bondade, pelo teu amor e porque um dia chamaste-nos para a salvação e queres, Senhor, que cada um de nós esteja contigo na eternidade. Temos que tomar uma decisão: ou ganhar o mundo e perder a eternidade, ou ganhar a eternidade e perder o mundo. Que a ressurreição de Jesus possa ser um ato poderoso na nossa vida e que purifique todos os nossos pecados e que nos dê acesso unicamente à salvação pelo sangue de Cristo Jesus. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.